Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Que é aquela passagem que Jesus expulsa, os vendilhões do templo, na última semana de Jesus em Jerusalém, antes da sua crucificação. Vamos lá então aos versículos, para que depois possamos estudar item por item. Vamos lá então. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, é aquele momento em que Jesus fica irritado, fica muito chateado, fica ali com o que estava acontecendo, com a negociação, com as vendas, com o comércio dentro da religião, que ele fica indignado, o termo certo. Então, é uma passagem bem interessante que mostra que a indignação não é errada, desde que seja por motivos justos. Então vamos lá. Os que vendiam vinho e animais para os sacrifícios, eles armavam tendas dentro do átrio dos gentios. Evidentemente, gente, cercando os átrios interiores por 3 lados. Eles armavam as tendas para que ali ficavam negociando, vendendo, Os responsáveis pelo câmbio das moedas também traziam as suas mesas, usualmente desde o dia 25 de Adar, que é o primeiro dia do mês de Nissan. E assim, os judeus podiam trocar qualquer dinheiro que tivessem pelas moedas de meio ciclo, que era a quantidade exata do imposto anual do templo. A gente pode ver isso lá em Shecalim, no capítulo 1, versículos 1 a 3. É interessante a gente ver que existia um imposto também cobrado pelos judeus no templo. O judeu ele era cobrado pelos romanos e também pelo próprio judeu, já que era o pessoal do templo que cobrava. Em geral, essa prática era uma conveniência para os judeus, já que era efetuado no templo, onde todos os homens eram obrigados a comparecer anualmente. Todo judeu tinha que ir ao templo de Jerusalém uma vez por ano. E provavelmente, que se praticasse ludíbrios, transações erradas, e que certos homens enriquecessem nessa prática. O que se sabe, com certeza, é que os vendedores de animais procuravam obter grandes lucros. E lá no Talmud, a gente vai observar que as maldições contra o sacerdócio saduceu devido a essa ganância que eles tinham. Nos escritos de Joséfo, a gente vai aprender que o comércio lucrativo com as pombas era comum e que os principais sacerdotes se apossavam dos dízimos, resultando na inanição dos sacerdotes mais pobres. Só para a gente ver uma coisa. O que acontecia? Você entrava com dinheiro no templo e você era obrigado a cambiar. Assim, vinha judeu de tudo que é canto. Cada um trazia a moeda do lugar onde que vivia. Chegando lá, ele era obrigado a cambiar essa moeda pela moeda aceita dentro do templo. E claro, o câmbio sempre era favorável ao templo e nunca ao indivíduo. Ele sempre tomava prejuízo. E também a pessoa levava animais para sacrifício, que era uma vez por ano e era obrigado a fazer sacrifício. Chegando no templo, às vezes o indivíduo trazia um animal já dele, porque comprava mais barato. Chegava lá, esse animal não era aceito. Que falava que não era um animal puro, inventava algum defeito no animal. E aí o indivíduo precisava ir nessas pessoas que vendiam, ele dava o animal dele, comprava um outro que era igual, na verdade, e pagava uma diferença. E esse que ele deixou lá ia ser vendido para outro. Porque ele disse para o primeiro que não podia, porque o animal tinha alguma impureza. Já aí eles pegavam, quando a pessoa vendia, eles
já botavam ele para vender para outro, e assim eles iam ganhando, lucrando e enriquecendo com isso. Não era uma coisa simples, né? E Jesus ficou muito indignado com esse tipo de coisa. Gente, comércio dentro de instituição religiosa não cheira bem, gente. Não cheira bem. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Os fariseus, em geral, desfrutavam da simpatia do povo comum, pelo que eram odiados pela família corrupta de Anás, que controlou o templo durante a maior parte do primeiro século, né, falando do tempo de Jesus, bem como os mercados de venda dos animais usados no sacrifício. Jesus não fez objeção, né, à venda necessária no templo, mas insurgiu-se contra os abusos de várias formas que se tinham desenvolvido, a ponto de o templo de Deus, né, o templo lá, ter se transformado em palco de desonestidade e corrupção. O que ele está questionando, assim, o animal, nós hoje somos contra, né, a sacrifício com os animais e tudo, eu particularmente também sou, mas aquele negócio, né, lá era costume religioso, estava na lei religiosa. Então, como estava na lei, Jesus, né, nisso ele não se meteu, ele estava reclamando, era da desonestidade, do comércio, do viver, porque os sacerdotes viviam às custas do templo. E tinha uma vida abastarda, gente. Porque era toda uma desonestidade para explorar o povo. O povo ainda tinha que pagar a moeda de meio ciclo, era um valor do imposto, que ele pagava, tinha que fazer o câmbio e levava prejuízo. E mais, além disso, ele tinha que comprar animais, fazer sacrifício. Tudo isso tinha rolo. Tudo isso ele acabava sendo prejudicado e essas pessoas enriqueciam em torno disso. Isso não é uma coisa legal, né? Isso não está certo. Alguns evangelhos antigos adicionam as palavras de Deus a saber, né, alguns deles, né, o gama, o fã, o pi, no que são seguidos pelas traduções Almeida Comentada, e King James e algumas outras, né? Essas palavras são omitidas nos bits, por exemplo, o Aleph, o Teta, e por algumas versões latino e siríaco, né, que está lá, né, a gente olhando lá, está assim: Jesus entrou no templo. Aí alguns botam templo de Deus, outros deixam só templo, porque quando só fala em templo, se entende lá, o templo de Jerusalém não é o templo de Deus, mas é só a pessoa que estou citando aqui para a gente ter isso, que vão, em algumas traduções, não vão encontrar, e outras sim. Todas as traduções usadas comparativamente nesse comentário, 9 em inglês e 5 em português, da introdução instrumental, né? A gente encontra nisso. Exceto Almeida, né? E King James omitem tais palavras. A adição é uma glosa, né? Não sendo original a Mateus. O que se acredita que aquilo ali foi incluído. Algum escriba, né? Algum copista incluiu aquilo. Marco nos diz, né, que no mesmo dia da entrada triunfal, Jesus meramente examinou o templo para verificar o que ali ocorria. E então, no dia seguinte, ao retornar, purificou o templo. É assim. Mateus diz que o fato aconteceu no primeiro dia, Marcos já disse que no primeiro dia ele só foi lá ver o que estava acontecendo e voltou no dia seguinte. Isso tanto faz, isso não tem grande importância. Se Jesus falou o que falou no primeiro dia, logo que chegou, ou se falou no dia seguinte, não interfere na ação de Jesus, né? E aí, provavelmente, né, durante a noite, baseado em Marcos, meditou sobre a situação do templo e resolveu fazer algo, não querendo deixar as coisas como estavam, a despeito do fato de que já estava em grande dificuldade ante as autoridades religiosas, né? E, apesar de saber perfeitamente bem que essa atitude seria usada de forma ardilosa contra ele faz assim mesmo, né? E isso demonstra a coragem de que Jesus estava possuído. Jesus era um espírito que tinha convicção plena do que tinha que fazer e do que deveria fazer. Bem como, né, o valor que ele dava à ação correta, acima de qualquer outra consideração, sem se importar, gente, com a própria reputação ou com a sua vantagem pessoal. Jesus era o certo. O certo é o que tem que ser feito. E nós deveríamos ser assim. Nós deveríamos pautar as nossas vidas pelo que é certo.
e não pelo que é agradável aos outros, pelo que a convenção diz que deveria ser. Nós deveríamos agir pautados no que é certo. E aí, neste caso, né, templo é a tradução do vocábulo hieron, ou seja, o átrio dos gentios, e não do termo naos, que indica o santuário. Assim, não entravam no santuário, aquilo tudo que estava acontecendo não era dentro do santuário, era dentro do átrio, daquele pátio que ficava lá em volta do templo de Jerusalém, e não lá dentro do santuário, onde é que eles cultuavam realmente Deus, não era lá. Então, só para que a gente possa ter essa noção correta, né? E aí Jesus expulsa a todos. Os que vendiam os animais para o sacrifício abusavam nos preços, aproveitando-se do fato de que o povo tinha necessidade de adquiri-lo. Uma demanda grande, preço para cima. Ludibriavam sempre que podiam. Eram desonestos sempre podiam. Talvez a moral de um homem possa ser julgada pela natureza de suas ações quando sabe que ninguém verá o que ele faz ou quando sabe que não poderá ser descoberto e punido. É uma verdade. Na frente dos outros, nós somos todos certinhos. Às vezes, sozinhos ou sem a vista daqueles, a gente acaba agindo de forma que não é correta, né? E aí, pensando, Platão disse que a pior coisa que pode suceder a um homem é praticar o mal e não ser punido por isso. Porque aí ele continua praticando. O mal continua vigente na vida dele. Tal indivíduo é confirmado em sua maldade e encorajado a fazer coisa pior ainda, porque como ninguém pune, por isso que a lei tem que estar muito bem organizada para que a gente coíba o erro dos outros, certo? Isso o conduz, né, finalmente, a toda a desintegração de sua personalidade, da sua moral, vai tudo para baixo. As pombas, gente, eram vendidas aos pobres, que as ofereciam em seu sacrifício. E embora essa ave tivesse pouco valor comercial, Joséfo, nos seus escritos, revela-nos que o lucro tirado nesse comércio era imenso e que a prática era comum. Porque assim, os mais ricos davam lá o carneiro, davam ovelha, davam os animais maiores. Os mais pobres davam a pomba. E aí eles ganhavam, eles majoravam o preço das pombas, porque a pomba tinha que ser branquinha, não podia ter nenhum. E eles arrumavam alguma coisa para dizer que aquela que o indivíduo levou não servia. E aí o indivíduo, como ele era obrigado a fazer, ele se submetia a comprar no tempo, e eles se faziam de bonzinho, pegavam a pomba que o indivíduo estava levando, ficavam para eles e vendiam por um preço, né? Um preço módico, a outra, e aquela ali eles já revendiam, e era uma desonestidade muito grande. Vamos fazer um pequeno intervalo, já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 12 e 13, que fala o seguinte: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, a gente está vendo aqui, Jesus expulsa todo mundo, né? Bota todo mundo para fora. Os que faziam as transações ilegais lá dentro, ele bota todo mundo para fora, porque aquilo era muita desonestidade. Os cambistas lá dentro, eles estavam preparados tanto para cambiar moedas estrangeiras, que não podiam ser usadas para a compra das ofertas para expiação, conforme está em Êxodo, capítulo 30, versículo 13. Eles não podiam usar moeda dos gentios, as moedas gregas, as moedas dos romana, tinham que usar a moeda do templo, e isso já era motivo para uma transação sair errada. E como também eles não era permitido para trocar moeda comum pela moeda de meio ciclo. Então, assim, eles eram obrigados a cambiar a moeda estrangeira para comprar, né, os animais, e também para usar a moeda meio ciclo para pagamento do imposto no tempo, porque ele não podia pagar com o dinheiro estrangeiro, ele tinha que cambiar para pagar com dinheiro do templo. E aí, no câmbio, o prejuízo era muito grande. E nesse câmbio também campeava a enganação, a trapaça, né?
O templo, na verdade, tinha criado um grupo de homens que perderam o seu espírito nacional, roubando os pobres e dirigindo-se pela cobiça. Era um fato que tinha lá. Essas pessoas, elas estavam preocupadas em enriquecer. Não queriam saber se estavam prejudicando alguém, se que aquele dinheiro ia ser usado para fazer oferendas a Deus. Eles não queriam saber de nada disso. E aí a ação de Jesus foi um protesto corajoso contra os saduceus e a família do sumo sacerdote, que controlava a política e a venda de animais para serem sacrificados no templo. Jesus atacou o poder que tinha a capacidade de tirar-lhe a vida, gente. E que de fato fez, né? Ele foi crucificado. Mas a nada Jesus dava mais valor do que saber compreender e praticar o que era certo, o que era de direito. Poderia, neste momento, ter se mantido em silêncio, como milhares e milhares de outras pessoas que iam lá e faziam assim. Ou pelo menos ter levantado um protesto verbal mais brando, né? Mas o templo lhe pertencia, né? Ele era o Messias. E aí protestou de maneira mais pública e eficaz que podia. Porque ele estava indignado. O cristianismo autêntico é conhecido tanto por suas indignações como por sua gentileza. Tanto por seus adversários como por seus amigos. Jesus estava revestido de autoridade, gente. Era o Senhor daquela multidão frenética agitada. Ele era o Messias, o governador espiritual da terra. Fugiram dele como vermes fogem da luz. Jesus estava revestido de poder, e a palavra que o mestre que o descreve apropriadamente é: de repente virá o seu templo o Senhor. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e 2. E por essa causa ele foi crucificado, por aquilo que ele fez no templo. Foi a gota d'água que eles vinham, né, buscando, não acreditavam em Jesus. Mas quando Jesus se coloca entre o poder financeiro que eles exerciam, aí foi para eles o fim de tudo, né? E aí te vê lá no versículo, diz assim: está escrito. E essa citação ela foi extraída de Isaías, no capítulo 56, versículo 7, e de Jeremias, capítulo 7, versículo 1, na Septuaginta. E aí é evidente, né, Mateus a citou e sem consultar o Antigo Testamento, mas omite as palavras para todas as nações. Porque lá está escrito para todas as nações. Jesus só falou, está escrito. Ele fez uma citação, né? E aí não é nem Mateus que não citou, que não consultou, né? Ele repetiu o que Jesus falou. Entendeu? Talvez considerando que o templo de Jerusalém era somente para Israel. Na realidade era para todas as nações. Ou a omissão pode ter sido um simples lapso de cópia, até um copista pode ter sido intencional também, ainda que sem nenhum propósito explícito. O contexto da citação de Jeremias está vinculado à acusação de assassínio e de derramamento de sangue inocente. Pelo que o uso que Jesus fez das palavras, sem dúvida bem conhecidas dos negociantes presentes à cena, certamente ainda foi mais incisivo. Gente. Essa atitude de Jesus, ao expulsar aqueles homens, pode ser justificada à luz do direito dos zelotes, conforme está em Números capítulo 25, versículos 6 a 13. Ou à luz da energia reformadora que por direito cabia ao Messias. Entretanto, não precisava de justificação à base de nenhum preconceito ou lei. Jesus fez porque aquilo era errado. Moralmente aquilo era equivocado. E aí ele faz com todo o direito. Jesus foi forçado naquele momento, por sua consciência moral e pelo seu respeito ao templo, a fazer algumas coisas acerca da situação que ali prevalecia. A maioria já se acostumaram aos males ali existentes. E há muito que haviam perdido todo o impulso de tomar qualquer providência, ou, por outro lado, né, temiam manifestar-se contra tais abusos, porque poderia acontecer o que aconteceu com Cristo. Jesus não estava em posição de ousar ato, porque a sua vida vinha sendo ameaçada já, né?
Mas nada disso o fez retroceder, desistir. Aqui nós vemos outro exemplo da admirável coragem de que Jesus estava possuído e da convicção do que estava fazendo. Essa cena, gente, talvez teve lugar no ato dos gentios. Como eu falei, né, que pela tradução parece o ato. Qualquer pequeno privilégio era permitido aos gentios, era obscurecido pelas ações gananciosas daqueles homens. Como poderia, né, ser atrativo o judaísmo para as nações se existiam essas condições? Um templo desonesto, uma atitude desonesta. A humanidade inteira, e não apenas os judeus piedosos, eram ultrajadas por essa falsa religiosidade e pela tendência pervertida daqueles homens. Todo mundo era ultrajado. E a gente lê, né, que ao tempo de Jesus, a Palestina estava infestada de bandos de homens violentos, assaltantes, que se apinhavam nas cavernas de pedra calcária da Judéia. Só que o povo os temia grandemente. Jesus, nesse momento, ele demonstrou que não era apenas nas cavernas das colinas que aqueles homens se escondiam. Porque ali mesmo, no templo, podiam ser encontrados indivíduos da mesma categoria, disfarçados de religiosos. O povo temia os bandidos e alguns esforços se fazia para controlá-los. Mas no próprio templo, tudo era tolerado. Toda desonestidade era aceita, né? E aí o texto de Marcos, no capítulo 11, versículos 18 e 19, menciona a reação que já se poderia esperar das autoridades religiosas. Que ele fala o seguinte: e os principais sacerdotes e os escribas, ouvindo essas coisas, e procuravam um modo de tirar-lhe a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Planos formais foram traçados para tirar a vida de Jesus. Bem recentemente, eles os insultaram com a sua ruidosa entrada em Jerusalém, que já foi, para eles, né, não rejeitando, Jesus não rejeitou a adoração popular. Agora, né, era tão ousado que ignorava toda a sua autoridade, entrando no templo e agindo como se o lugar lhe pertencesse. Na visão deles, fala que absurdo, né? E além disso, Jesus tolera, né, seus negócios lucrativos, maltratando seus agentes, que compravam e vendiam e que compartilhavam certa porcentagem com as autoridades religiosas. Tinha um esquema ali montado. Humanamente falando, a única proteção de Jesus era a sua popularidade entre as massas. Mas logo em breve, usando de ardis, né, de esquemas, a autoridade religiosa haveriam de retirar de Jesus até mesmo esse apoio popular, deixando Jesus sem defesa e à mercê deles mesmos. O plano dessas autoridades religiosas funcionou de maneira admirável e fácil, porquanto eles foram capazes de assassiná-lo no breve espaço de uma semana, que entrou exaltado, e uma semana eles desmoralizaram Jesus diante daquele povo e fizeram ele ser crucificado. A passagem em Marcos, no capítulo 11, versículo 19, contém uma nota variante, né? Saíram da cidade, está no plural. Nos mistos de Aleph, Teta, Deia, Fan 1, Fan 13, e na maioria das versões latinas e nos mistos posteriores, essas palavras aparecem vazadas no singular. Saiu da cidade. O plural era apoiado no mistos antigos, né, vários, e nos latinos. As traduções A e B dizem, Almeida, né, e dizem, né, saíam. E aí provavelmente o plural representa o original, mas que subsequentemente foi alterado para o singular para que a referência indicasse Jesus. Apesar de não se poder imaginar por que razão aqueles homens saíram da cidade, provavelmente trata-se apenas de uma referência aos homens que saíam do centro da cidade para irem para o próprio lar, e não uma referência à ida de Jesus para Betânia, onde estava hospedado na casa de Lázaro, Maria e Marta, né? Como sempre acontecia quando ele vinha visitar a capital. Então, a única divergência é essa. Ficamos então por aqui, e semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade.
Produção e apresentação, Paulo Guedes.